Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles também que nos acompanham pela Rádio Web Castelo Forte, também pelo nosso canal de YouTube. A paz do Senhor Jesus a todos. Convido a congregação a se colocar de pé nesse momento, nosso momento de confissão, nos integrar diante do Senhor. Amém. Deus, nós oramos nessa hora. Senhor, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, durante todo esse culto, venha ministrar nossos corações, nos levando à adoração perfeita ao Senhor. Mas antes nós queríamos confessar ao Pai todo o nosso pecado. Senhor, nós somos homens, somos falhos, necessitados, pecadores, errantes, mas nós sabemos que em Ti há o perdão, em Ti há a misericórdia. Nós servimos a um Deus longânimo, tardio e irás, e nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos pela Tua mão forte de poder, para que venha ser estendida sobre nós. Opera em nosso favor. Nós oramos assim, para que o Teu Santo Espírito venha visitar nosso coração, transborda nosso cálice do Teu óleo, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Dizes
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Louve a Deus pela sua majestade, por sua santidade. A igreja tem liberdade para adorar, para expressar a gratidão a esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus, santo é o nome de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que alegria já podemos nos derramar, nos deleitar na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar aqui agora os irmãos do Departamento de Integração. Está aqui à frente. Nós louvamos a Deus. Deus já está abençoando, né, esse departamento. Nossos irmãos têm se chegado. Queremos dizer que os irmãos que estão conosco, a seara é grande, né? Nós temos que trabalhar para o reino de Deus. E você, visitante que está entrando pela primeira vez na casa do Senhor, aqui está o braço acolhedor, aqui está a mão estendida do Senhor através do departamento de integração. Os irmãos que estão aqui, eles passarão pelo meio do rebanho entregando uma ficha, para nós conhecermos melhor você que está entrando pela primeira vez na casa do Senhor, você que ainda também não está no hall de membros, não se cadastrou, levante a sua mão, os irmãos estarão passando e entregando a ficha a você. Eu gostaria também de ler um texto da palavra do Senhor, que está em João capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. A igreja vai continuar louvando ao Senhor, o mesmo espírito de adoração, de gratidão ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, glória ao nome santo de Jesus, aleluia. Estás aqui, Glória a Deus. movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem
Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito esse Deus maravilhoso. Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. A igreja, ela canta porque ela conhece. A igreja canta porque ela crê. A igreja canta porque ela espera. A igreja canta porque ela sente a presença de Deus. Não é emoção vazia, não é a emoção do momento, não, porque Deus, Ele se faz real e presente através do seu Santo Espírito nessa noite. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque nós conhecemos esse Deus. Nós servimos um Deus grandioso. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. A nossa confiança está firmada no Deus Todo-Poderoso. Nossos pés estão firmados na rocha. Aleluia. E você se sente capaz. Glória a Deus. Se a tormenta roda o seu lar, não se esqueça. Glória a Deus. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Glória a Deus. Confie no Senhor. Glória a Deus. O Senhor, pois os montes Aleluia. Ele moverá a vitória. Já é certa. Jesus Cristo não falhará. Aleluia. Glória a Deus. A esperança acabou, nem desilusões são normais. Amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Glória a Jesus. Aleluia. No vale da escuridão, Onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te guiará. Glória a Deus. Aleluia. confie no Senhor.
Amém, queridos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e convidá-los, aqueles que estão presentes, para estarem em pé. Saudamos também aqueles que estão nos assistindo por todos os nossos canais de comunicação, Rádio Web Castelo Forte, e também os irmãos que estão conectados pelo nosso canal no YouTube. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Leremos a partir do versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Leremos a partir do versículo 8. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, irmãos. Nós vamos ler até o versículo 24. Então, por gentileza, mantenham suas Bíblias abertas para fazermos a leitura. E depois da leitura, se puder, permanecer aberto para você acompanhar a pregação. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias:
vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, leiamos todos juntos, queridos, comigo, toda a congregação: nisto agora conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados irmãos, o texto em que lemos trata de um sinal glorioso da parte de Deus, um sinal extraordinário. Todavia, é importante nós entendermos o contexto desta história para compreendermos a maneira como Deus age em nós e também através de nós. A primeira coisa é que no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, é a primeira vez em que aparece a pessoa de Elias. Isto é, antes do capítulo 17, Elias é uma figura que não aparece na Bíblia. O profeta Elias, ele foi conhecido pela grandiosidade dos feitos que Deus realizara pelas suas mãos. Todavia, o texto no capítulo 17 inicia dizendo assim: então Elias, o tisbita, da região de Tisbé. Elias era um homem até então completamente desconhecido, e não apenas desconhecido como homem, o lugar em que ele vinha também era um lugar desconhecido, um lugar pouquíssimo conhecido. Tisbé é um local insignificante, fica incrustado nas montanhas de Gileade. Portanto, Elias era um homem desconhecido que estava vindo de um lugar desconhecido, de um lugar pouco falado, de um lugar em que até então nenhum profeta havia vindo daquelas terras. Todavia, e é importante nós pararmos para entendermos isso que é fundamental. Primeiro, Deus não nos chama segundo a nossa árvore genealógica. Segundo, Deus não nos chama por sermos capacitados. Deus salva e capacita, e não apenas escolhe os capacitados. Deus não é Deus que tem preferências. Deus é Deus que tem propósitos. Deus é Deus que tem objetivos. E os objetivos de Deus são realizados por aqueles homens aos quais se dispõem e se dispuseram a realizar a obra de Deus. Portanto, Deus não conta com título, Deus não conta com posição social, Deus não conta com a eloquência de ninguém, nem com a sua cultura. O que Deus quer de nós é homens dispostos a realizar a sua obra, independente de onde viemos, independente do lugar onde Deus nos resgatou, independente da sua condição financeira, independente da família que você pertence, da cultura que você tem. Deus quer te usar, e para isso Deus te escolheu. A Bíblia diz que Deus escolheu o fraco para confundir o forte. Todas as vezes que eu leio esse versículo, irmãos, me leva a entender que Deus sempre está na contramão do raciocínio humano, da lógica humana, porque Deus não está preocupado com aquilo que temos. O que Deus quer de nós é disposição em obedecer a sua vontade, para que Ele realize através de nós a sua grande obra. Deus não precisa de nenhum de nós para fazer o que Ele vai fazer. Ele faz independente de qualquer um de nós. Se todos nós quisermos desistir, virar as costas para o Evangelho, pode ter certeza, não vai mudar em nada aquilo que Deus vai fazer na cidade de Vila Velha, não vai mudar em nada aquilo que Deus vai fazer no seu bairro junto à sua família. Deus não precisa de mim nem de você. Deus é soberano em tudo que faz, e tudo que Ele faz é sempre para a glória do seu nome. Ele não depende de nada nem de ninguém, tudo acontece por Ele, tudo acontece para Ele, para a glória exclusiva do seu nome nós fomos chamados. Agora percebam, queridos, que o profeta Elias, esse homem desconhecido até então,
Ele inicia, o capítulo 17 inicia dizendo assim: Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, isto é, Elias foi lá no palácio de Acabe para profetizar no reino chamado Reino do Sul, o reino de Israel, onde este rei chamado Acabe havia se casado com uma rainha conhecida por Jezabel, perversa, que trouxe para dentro de Israel os seus deuses. E até então o povo estava se curvando e não sabia mais quem era Deus, se Baal era Deus ou se Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Fato é que a Bíblia, ela é maravilhosa, irmãos, em cada detalhe, porque no versículo 1 do capítulo 17 diz assim: vive o Senhor, Elias pregando para Acabe, vive o Senhor, isto é, o Deus de Elias é um Deus vivo, o Deus de Elias é um Deus que fala, o Deus de Elias também é o nosso Deus. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha como esse homem iniciou a pregação para aquele rei perverso. Ele estava dizendo: o Deus que é vivo, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, esse Deus, eu vivo na presença dEle, eu estou perante Ele, eu caminho com Ele, eu sou próximo a Ele, eu tenho intimidade com Ele. Elias vai dizer assim: em o Rei, o Deus em cuja presença, em cuja face eu estou. Elias, apesar de estar no palácio do rei Acabe, ele estava na presença de Deus. Se você quer ter autoridade para falar no nome de Deus, você pode estar em qualquer lugar, mas você precisa estar na presença dEle, face a face com Ele. Meus amados, a coisa mais gloriosa é que qualquer um pode pregar a palavra de Deus. Difícil é ser a boca de Deus. A palavra de Deus está na boca de alguém, não muda nada. A diferença é quando o homem é a boca de Deus, é diferente do homem simplesmente pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus pode não surtir efeito, se você não for a boca de Deus. E para a glória do Senhor, Deus fez de Elias a boca de Deus no reinado de Acabe. É o que Deus quer fazer nessa geração. Deus quer que entendamos que você é boca de Deus. E a Bíblia diz mais, Jeremias capítulo 15, verso 19 diz: se separares o precioso do vil, sereis como a boca do Senhor. O motivo pelo qual as pessoas, muitos crentes, não são boca de Deus, é porque não separam o precioso do vil. Isto é, precioso e vil se misturam. E quando o precioso se mistura com o vil, você perde o precioso. Se você quer ser boca de Deus, separa o santo do profano. Separa o que é precioso daquilo que é vil, daquilo que não presta, daquilo que não serve. Tenha uma vida diferenciada, irmão. Não há como ser boca de Deus se não houver em você separação entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Pregar, qualquer um prega. Falar, até papagaio fala, né? Falar, até papagaio fala. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: ele já fala, exigir que pense é muito. É mais ou menos o que alguns estão, meu irmão. Falar ele fala, mas é papagaio. E você é boca de Deus, você fala aquilo que Deus mandou você falar. Não é apenas a palavra que está na sua boca, é Deus falando pela sua boca. É diferente, querido. A palavra de Deus diz assim: depois de Elias pregar no palácio de Acabe, Deus então vira para Elias e diz: Elias, se esconde. Se esconde. Não era brincadeira não pregar para Acabe. Agora, quem escondeu Elias foi Deus. Aprende uma coisa: ninguém pode tocar em um homem de Deus, em uma mulher de Deus, porque quem escondeu Elias para Acabe não agir contra ele foi Deus. Então Deus disse assim: Elias, foge, se esconde no ribeiro de Querite. O esconderijo de Deus, irmãos, é segurança para nós. Quando Deus te esconde, diz o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Existe descanso no esconderijo de Deus. Não temas o que as pessoas podem fazer com você,
porque ninguém, absolutamente ninguém, pode tocar no homem de Deus e numa mulher de Deus. Ninguém, irmão, porque você está no esconderijo dele. Quem mandou Elias para o Querite foi Deus, e Deus disse: ali eu vou te esconder. Está temendo quem? Está com medo de quê? Quem tem medo de gente, falta confiança em Deus. Quem tem medo do que as pessoas podem fazer com ele, falta confiança em Deus. Ainda não conhece o Deus de Elias, porque Elias foi profetizar para um rei perverso e não temeu. Quem mandou Elias se esconder foi Deus. E Elias se escondeu em um lugar que Deus escolheu para ele. Vai para o ribeiro de Querite, se esconde lá. Ora, obviamente, sendo um ribeiro, Elias tinha água para beber. Mas como Deus supre não apenas uma necessidade da nossa vida, Ele supre todas as nossas necessidades. Diz a Bíblia então que Deus enviou, através de corvos, Deus mandou corvo levar pão para Elias. Olha que sinal maravilhoso, irmãos. Deus pode usar um corvo para colocar pão na sua boca. Deus pode usar alguém, o corvo, esse animal mal visto, né? Deus pode usar um ímpio, é isso que isso nos leva a entender. Deus pode usar um ímpio para beneficiar um crente. O que Deus fez com Elias é o seguinte: corvo, leva pão para o meu servo. É o que Deus faz muitas vezes quando Ele vê você em determinadas circunstâncias, aflito, tendo que fugir de determinadas perseguições. Deus mandou corvos enviar pães para Elias. Então, quando Deus quer, o sustento vem, meu filho, de onde menos espera. Vem de um corvo, mas vem. Quem mandou no corvo? Deus. Deus é soberano, irmão. Ele manda em corvo, Ele manda no universo, Ele faz a tempestade cessar, Ele diz até onde a onda do mar deve vir, Ele diz quando o dia amanhece, quando o dia anoitece. Esse é Deus. Tudo gira em torno dele, da sua soberania. Ele é soberano, irmão. Aprende a confiar nele. Está com medo de Acabe? Diz a Bíblia então que um dia o ribeiro de Querite secou. Sabe por quê? A provisão acaba, mas o provedor continua no trono, reinando, sentado soberanamente. Pode ser que momentaneamente você olhe para a provisão e a provisão acabou. O ribeiro de Querite secou. Não é porque você é crente que os problemas não acontecem com você, mas quando a provisão acaba, Deus te tira dali e te coloca em outro lugar. Deus tirou Elias do Querite e diz: agora, Elias, você vai para Sarepta, que é de Sidom. Você vai para Sarepta, você vai para outro lugar. Agora, o primeiro versículo que lemos, verso 8, diz assim: veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Irmãos, perceba uma coisa. A palavra Sarepta, essa palavra é um nome, esse nome é um nome grego que representa Zarefate. Na verdade, Zarefate é um nome mais ligado ao hebraico. Sarepta é um nome grego de Zarefate. Percebam que a expressão Sarepta, que é a mesma expressão Zarefate, por isso que algumas vezes está Zarefate e outras Sarepta. Esta expressão significa fornalha de fundição. Agora, para um minutinho para você entender uma coisa. Aquele homem estava no ribeiro de Querite, um ribeiro que acabara de secar, e Deus vira para aquele homem e diz assim: sai de onde você está, nesse ribeiro seco, e vai para a fornalha de fundição. Foi isso que Deus falou com ele. Quando você percebe, irmão, que a coisa está ficando, que não ficou boa, aí Deus diz assim: sai do ribeiro seco e vai para a fornalha de fundição. Ora, aquele homem teria todos os motivos do mundo para dizer: meu Deus, se eu estou saindo de um ribeiro seco, Deus me manda para uma fornalha de fundição. Mas o maravilhoso é o que a Bíblia diz. Deus disse a ele assim: habita ali, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Irmão, já imaginou a cabeça do profeta? Ele sai de um ribeiro seco, Deus manda ele para uma fornalha de fundição, para uma cidade, para um local chamado fornalha de fundição, e Deus disse que
lá na fornalha de fundição ele seria sustentado por uma viúva. Ora, vamos voltar aqui no passado para os irmãos entenderem. As mulheres, quando ficavam viúvas nessa época, primeiro, geralmente passavam necessidades, geralmente precisavam ser socorridas. Deus disse: eu vou mandar uma viúva para te sustentar no meio da fornalha de fundição, Elias. Parece algo incoerente, não parece, irmão? Mas em tudo Deus está trabalhando em você, porque Deus forja o caráter do homem, para que ele aprenda. Primeiro, Deus não depende de circunstâncias para agir. Aliás, Deus tem preferência por circunstâncias difíceis, porque quanto mais difícil a circunstância, quando Ele opera, maior é a glória e o louvor ao seu nome. Quando a circunstância está fácil, querido, você pode até dizer, já estava mais ou menos encaminhado, então, nem sei se foi Deus que agiu não. Mas quando a situação vai piorando, aí você para e diz: só Deus agora, só Deus. Em uma fornalha de fundição, ser sustentado por uma viúva, só Deus. E eu quero trazer à memória que Elias chegou diante do palácio de Acabe e profetizou dizendo: por 3 anos e meio não vai chover. Os céus cerraram, a chuva cessou. Então, Elias estava na fornalha de fundição. Deus disse que uma viúva haveria de sustentá-lo em um tempo de seca, de extrema pobreza. Perceba a cena. A seca era tão grande que o ribeiro de Querite secou. Olha o tamanho da seca. Não importa a circunstância que você está vivendo, Deus te chamou, e o chamado dele implica em trabalhar em você, moldar o seu caráter, te fazer compreender que Ele vai te usar, te fazer compreender que Ele não é o Deus de circunstâncias, que Ele é o Deus que age fora daquilo que são as circunstâncias humanas. Ele é um Deus que não depende das coisas estarem bem para tudo acontecer. Ao contrário, quando tudo aparenta estar mal, Deus tem preferência por esses motivos, por essas situações, para que a glória seja somente dEle, para que você acredite a glória somente a Ele. Está passando por luta, está enfrentando dificuldade, não temas. O Deus que fez você pregar para Acabe é o Deus que te sustentou em Querite, e é o Deus que te manda para o meio da fornalha dizendo: tenho alguém, uma viúva que vai te sustentar. Então descanse em Deus, descanse em Deus. Nós estamos falando nesta noite, queridos, que as provas, elas forjam o homem para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus, antes de levantar alguém, antes de Deus usar alguém dentro da sua instrumentalidade, Deus prepara esta pessoa. O crente não pode ser um crente frágil. Ele vai preparando o homem, vai forjando o seu caráter, para que, à medida em que ele for levantado, guindado à posição que Deus quer, este homem tenha estrutura para servir a Deus. Por isso, a Bíblia diz que aqueles que são levantados ao diaconato, eles devem primeiro ser provados, e se forem aprovados, então que sejam levantados. Percebam que há algo extraordinário na Bíblia. Certa vez, Tiago e João viraram para Jesus e disseram assim: Senhor, nós queremos fazer um pedido para o Senhor. Jesus disse: pode pedir. Ele disse: nós queremos aqui, eu e meu irmão, um sentado do teu lado lá no reino, e outro sentado do outro lado. Pediram um pouco, né? Deve ter aprendido com a mamãe deles, que a mamãe deles também já tinha pedido isso para Jesus. Mãe pedir para o filho é natural, né? Que mãe não tem noção das coisas, né? Mas aí esses dois viraram para Jesus e disseram isso: olha, faz o seguinte, meu irmão fica de um lado no teu reino e eu fico do outro. Aí Jesus disse algo extraordinário para eles. Jesus diz assim: quem quiser ser o maior no meu reino, eu vou explicar para vocês quem é o maior no meu reino. O maior é o que mais serve. Esse é o maior. Todas as vezes que você olhar para a igreja, irmão, não se preocupe com quem está aparecendo, não. Tem muita gente que está escondida no meio do rebanho, que está servindo a Deus. E pode ser que aos olhos de Deus ele seja muito maior do que outras pessoas, muito maior. A ótica de Deus é muito diferente. Quem é maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Então sirva,
Quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Estenda as suas mãos para o serviço da obra de Deus, da causa de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos para realizar a obra em prol daqueles que precisam de uma bênção, em prol daqueles que carecem de serem salvos. Voltemos ao texto. Diz a Bíblia então ele se levantou, foi a Sarepta, e chegando à cidade, à porta da cidade estava aquela pobre viúva, irmão. Ela não era apenas uma viúva, ela era uma mulher pobre. Aí era uma mulher que não tinha absolutamente nada, ela estava catando cavacos, porque ela catava aqueles cavacos para levar para casa, na esperança de fazer um bolo com o resto de farinha que tinha e com o resto de azeite. Era tudo que ela tinha em casa. Ô irmão, eu quero dizer para você algo de extrema importância. A esperança daquela mulher tinha fugido do coração dela. Ela disse para Elias assim: eu estou catando alguns cavacos, vou preparar um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e esperar a morte. Qual a esperança que aquela mulher tinha? Nenhuma. Nenhuma esperança. Deus manda o crente para entrar em determinados lugares onde a esperança já não há mais no coração das pessoas. Às vezes Deus coloca o crente em um hospital, até enfermo, porque ali tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. E o crente não percebeu que ele foi colocado ali para pregar o Evangelho, para falar do nome de Jesus, para testemunhar para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, quem é o Deus dele. Deus mandou Elias para Sarepta, e Deus disse a ele: uma mulher viúva vai te sustentar. Como Deus havia falado isso para ele, Elias então, ao encontrar-se com aquela mulher, e ela disse que estava indo para casa para preparar um bolo pequeno, Elias, de posse da palavra de Deus, ele diz àquela mulher: vai para casa, prepara primeiro para mim, porque Deus havia dito que ela o sustentaria. Elias estava apenas obedecendo o que Deus mandou. Elias pediu um pouco d'água, irmão, e um pouco de bolo, e um pouco de pão. Ela disse: eu não tenho nada disso, meu Senhor. O que eu tenho é um punhado de farinha, um pouco de azeite. Eu quero perguntar a você se ainda tem na tua casa um pouco de farinha, um pouco de azeite. Tem? Responde. Responde para Deus. Eu quero saber se nesta noite o profeta que está indo ao seu encontro, aquele que conhece a sua necessidade, aquele que Deus mandou para estar na fornalha de fundição com você, ele está perguntando a você: o que você tem em casa? Não tem mais nada, está acabando tudo, mas ainda tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. Tem isso, irmão? Tem isso na sua vida? Deus só precisa disso, porque Deus não opera sem a farinha, sem a palavra e sem o azeite, sem a unção do Espírito Santo. Tudo que Deus precisa na vida de um crente é um pouco de farinha, a palavra dele e a unção do Espírito Santo. Diz a Bíblia então que aquela mulher foi para casa, preparou o bolo, trouxe para Elias. E sabe o que aconteceu com a casa dela, irmão? A farinha não parou na panela. A panela produzia farinha. E nem azeite, acabou da botija, querido. Quando você prioriza Deus, não falta farinha na panela e não falta azeite na botija. Quando Deus é prioridade na sua vida, não falta bênção, não falta recurso. O mundo pode estar um desastre total, meu querido, a pandemia está aí, a crise está grande, mas se você priorizar Ele, primeiro para Ele, o primeiro é para Ele. Deus mandou dizer que o primeiro é para Ele, então entrega para Ele o primeiro, e depois, Deus providenciará o teu sustento. Você e eu vivemos não das circunstâncias, vivemos do poder de Deus, vivemos daquilo que sai da boca de Deus. Deus disse que ia dar sustento, então Deus vai dar. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Elias creu que a viúva iria sustentá-lo, irmão. Creia no impossível. Creia naquilo que está aparentemente aos teus olhos não tem como acontecer, mas vai acontecer por um motivo só, foi Deus que disse. Sabe por que nós estamos aqui, queridos? Porque foi Deus que disse. Sabe por que nós estamos com mais de 30 diáconos? Porque foi Deus que disse.
Sabe por que todos os dias tem gente nova vindo para a igreja? Porque foi Deus que disse. Não é porque aqui tem pregador especial, nada disso, meu querido irmão. Deus não precisa de ninguém para realizar a sua obra. Sabe que as pessoas não conseguem entender aí fora? Sabe por que nós crescemos? Porque foi Deus que disse para nós fazermos, só isso. E aquilo que Deus disse, meu filho, vai crescer, não depende de mim nem de ninguém. Se botar uma criança aqui na frente, vai crescer. Por quê, pastor? Porque foi Deus que disse, meu filho. Só por isso. Só por isso. Não era por causa de Elias, era porque a palavra de Deus não volta vazia. Não era Elias, era o poder da palavra dele, irmão. Não é o homem, é o poder da palavra de Deus. Diz a Bíblia então, que não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija. A coisa mais gloriosa, meus amados e queridos, é que a nossa vida é uma vida que nós vemos o milagre, daqui um pouco vem uma dificuldade. E às vezes você não consegue entender por que Deus faz isso. Você não consegue entender. A palavra de Deus diz, quando Deus tira Israel do Egito, Deus diz assim: a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Porque um dia você está no monte, outro dia você está no vale, no outro dia você está no monte de novo, depois você está no vale. Se fosse só monte, bem capaz que cada um de nós aqui, nós nos esqueceríamos dele. Mas o vale vem para nos mostrar que nós precisamos dele. Porque nós somos ruins, viu gente? O homem é ruim, meu filho. Se não for dificuldade na vida dele, para dar uma espremida nele de vez em quando, ele não aprende não, ele tem que aprender, é na luta. Vem a prova, porque o chicote de Deus come solto no lombo do cidadão para ele aprender. Deus corrige a quem ama. Vem a luta, dá glória no meio da luta. Quer ver milagre? O palco do milagre, irmão, é o deserto da vida. O palco do milagre não é um manancial não, irmão. Porque no manancial não precisa de milagre. Você precisa de milagre é no deserto da vida. Na luta da vida, no problema da vida. Quer ver milagre? Quero ver milagre. Não pede para ver milagre, porque senão Deus te leva para o deserto, meu filho. Só quem precisa de milagre, quem está precisando dele. Quero ver o morto ressuscitar. Não pede isso não, meu filho. Porque senão você vai ter que ver o morto. De repente pode ser na sua casa. Ô pastor, não vou nem pedir isso. Não. A grande verdade é o seguinte. O Deus a quem servimos, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele não depende da nossa pirraça. Ele não depende quando você emburra às vezes, quando você fica meio, agora não, Deus, não consigo, não é possível, Deus. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai de Sarepta. Quanto mais rápido Deus forjar o seu caráter, mais rápido também será a bênção na sua vida. Então aprende cedo, meu filho, aprende logo. Diz a Bíblia então, queridos, encerrando, vamos dizer assim, pelo menos para trazer que ele ama e dizer, pô, está chegando no final. Ainda não, né? Eu quero que você acompanhe comigo o verso 17. Que diz assim, olha como começa o verso 17. Até então, vou trazer a memória novamente. Elias chega em Sarepta, a viúva estava prestes a morrer com seu filho, só tinha um bolo para comer, mais nada. O azeite se multiplica na botija, a farinha multiplica na panela. Começou a ter comida, mesmo em meio àquela fome que assolava aquela região. Aí, o verso 17 começa assim. E depois destas coisas, sempre tem um depois. Está na luta? Vai vir um depois. Está na bênção? Também vai vir um depois. Porque o depois dessa mulher foi o seguinte, meu querido. A Bíblia diz que depois destas coisas sucedeu que o filho dela adoeceu e morreu. Ora, o profeta estava dentro da casa dela. Não era qualquer profeta não, irmão, era o profeta Elias. O profeta Elias estava dentro da casa dela e o filho morreu. O fato de você passar por lutas e por provas não significa que Deus te abandonou.
O Espírito Santo pode estar dentro do seu coração, pode estar dentro da sua casa, você pode estar cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, e a luta vai assolar a sua casa, irmão. Isso não significa abandono. Isso significa que é na luta que você vai conhecer um pouquinho mais quem é o Deus a quem você serve. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas sucedeu que o filho dessa mulher adoeceu, e se agravou a doença, até que não restou fôlego nele. Isso é, morreu. A criança morreu. Quando aquela criança morreu, a mulher desesperou, o que é natural para qualquer mãe. Diz a Bíblia então que aquela mulher volta-se para o profeta, e aqui estão os homens de Deus, hein? Cadê os homens de Deus para agir no meio da congregação, quando a congregação desespera? Sabe o que aquela mulher diz para Elias? Aquela mulher diz assim: o que você veio fazer na minha casa, Elias? Você veio trazer a morte, profeta, para dentro da minha casa? Aquele homem, profeta de Deus, homem de Deus, estava sendo acusado injustamente. Ele retrucou com ela? Retrucou? Repreendeu aquela mulher? Aprende uma coisa, obreiro, diácono, pastor: ovelha pertence a Cristo. Não é para ser pisada, não é para você calçar a ferradura e sair ferroando, não, dando ferradura nos outros, não. Toma jeito. Quem não tem educação, quem não tem respeito pela ovelha, Deus também não merece ter respeito por você, não, viu? Olha, irmãos, eu tenho dito várias coisas. De vez em quando eu encontro um camarada aí que gosta de dar patada em ovelha. Eu digo várias vezes: meu querido irmão, em nome de Jesus, essa turma vai sair do nosso meio, mas vai embora em nome de Jesus. Está pensando que é ovelha de quem, meu filho? Você tratar com ignorância. Eu digo aqui, vou aproveitar essa mensagem para dizer para os diáconos: querido, se você tinha esse mau costume de onde você veio, ou você acerta ou você deserta, vai hoje logo. Porque aqui é o seguinte: do mesmo jeito que você é tratado com respeito, você vai respeitar também. Amém, amém? Amém, igreja? Vai ser sim, em nome de Jesus. Aqui não é lugar de chicote não, viu, meu filho? Não é lugar de chicote não. Chicote é outro lugar que você já... página, vira página. Esquece o que passou, meu filho. Esquece tudo errado que você aprendeu. Calça sapato e não ferradura. Aquela mulher virou para o profeta e disse assim: você é o culpado do meu filho morrer, profeta. O que Elias fez? Estendeu a mão e disse: coloca o filho morto no meu braço. Está dando para entender? Uma ovelha ferida, ela pode te machucar, irmão. Ela pode dizer uma palavra que você não merecia ouvir. Mas quando ela disser essa palavra, você estende a mão e diz: coloca a tua dor no meu braço. Coloca o motivo das tuas lágrimas nos meus braços. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela essa sua dor. Que coisa linda, né? A Bíblia diz que Elias virou-se para ela e disse: dá-me o teu filho morto. E ele tomou o filho no seu regaço, levou para cima do quarto onde ele dormia, colocou na cama dele. Ora, irmão, se Elias colocou um filho morto daquela mulher na cama dele, significa que ele não tinha mais lugar para dormir. Deu para você entender? Elias não apenas estendeu o braço e disse: coloca o filho morto nos meus braços. Diáconos que são levantados na igreja, você foi levantado para isso. Diz para a ovelha: coloca a sua dor nos meus braços. Coloca o seu problema nos meus braços. Coloca o seu problema aqui, que eu vou cuidar do seu problema. Você, mulher viúva, você não vai estar sozinha, não. Essa luta eu vou colocar na minha cama, isto é, enquanto o teu filho não ressuscitar, eu não tenho mais lugar de dormir, eu não vou descansar, até ver a glória de Deus dentro da sua casa novamente. Quem colocou o filho morto na cama estava dizendo: eu não vou dormir, eu não deito mais, eu não descanso mais, a minha vida vai ser até esse menino ressuscitar. Eu vou travar essa luta,
Diz a palavra de Deus que ele colocou o filho morto na cama dele. E clamou a Deus dizendo: ah, Senhor, essa pobre viúva, tu mataste o filho dela. Deus é soberano, irmãos. Se você não aprender a chorar com os que choram, você não serve para servir na casa de Deus. A casa de Deus é de homens e mulheres que estão dispostos a chorar com a dor do próximo. Se você não aprendeu isso, rasga tudo que você aprendeu e aprende de novo, meu querido. Volta-se para a Bíblia, aprende a ler Bíblia, deixa a Bíblia transformar você. Diz a Bíblia então, que Elias mediu o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, eu te rogo, torne a alma deste menino, para entrar nele, para que ele viva. Verso 22 diz assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias. Oh, glória! Oh, irmão, a coisa mais maravilhosa, sabe o que é? É quando nós nos unimos, porque a dor une. É quando nós nos unimos em oração, em lágrimas. É quando você passa a sentir a dor do outro. É quando você entende que maior no reino de Deus é aquele que mais serve. É quando você entende que você não foi chamado para ser servido. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para me dar, eu vim para me entregar. Cristo é o nosso parâmetro. Cristo é o nosso objetivo. Cristo é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E Ele é a base da nossa estrutura, irmãos. É como Ele agiu que nós devemos agir. É como Ele faz que nós devemos fazer. Nós somos a sua semelhança, transformados de glória em glória, para sermos a semelhança dEle, para nos parecermos com Ele. Diz a Bíblia então que a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aí Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa e o deu à sua mão, à sua mãe. Não disse nenhum desaforo para ela. Simplesmente diz: vês aí, teu filho vive. Sabe quando você se alegra com a dor da ovelha e diz: vês aí, Deus te deu a vitória, irmão. Vês aí, o problema foi resolvido. Vês aí, a porta se abriu. Vês aí, Deus te deu de volta aquilo que era a sua alegria. Vês aí, o nosso Deus é um Deus que responde às orações. Vês aí, teu filho está vivo. E o verso 24 que eu pedi para lermos. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Ora, se ela só foi conhecer que Elias era homem de Deus quando o filho morreu e ressuscitou, quer dizer então que quando houve a multiplicação do azeite e do trigo, da farinha, ela não reconheceu ele como homem de Deus? Presta atenção. Você não é reconhecido como homem de Deus pela farinha nem pelo azeite, não é pela pregação, é pelas suas atitudes. Você é conhecido como homem de Deus quando você chora a dor da ovelha, quando você entende a dor do seu próximo. Ela está dizendo: agora eu sei, só agora, não foi lá quando o azeite multiplicou, nem a farinha não, mas agora, quando você chorou comigo, quando você lutou por mim, quando você orou pela minha necessidade, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus está na tua boca. Ô irmão, sabe quando a palavra de Deus já está na nossa boca? Quando nós aprendemos a ser como Cristo foi, quando nós aprendemos a chorar pelo nosso irmão, a abandonar as práticas egoístas de um evangelho medíocre, onde você só pensa em você. Olha para o seu lado, tem gente sofrendo. Olha para o seu lado, estende a mão e diga: coloca o seu problema nos meus braços, eu vou lutar com você, eu vou colocar esse problema na minha cama, eu não descanso até a glória de Deus voltar à sua casa. Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus está na tua boca. Quer ser reconhecido como um homem que tem a palavra de Deus na sua boca? Está aqui a maneira pela qual os homens de Deus são
reconhecidos. Deus te abençoe. Essa noite é uma noite muito especial, irmãos. Eu estava em casa, hoje eu passei tirando o dia para escrever sobre o diaconato. Nós precisamos de essa informação, já está praticamente pronto, só falta agora corrigir alguns erros de português. Eu não tive tempo nem de meditar na palavra. Até falei em casa, disse assim, bom, vou ver daqui para lá, vou levar uma folha, vou ver o que eu escrevo ainda. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Essa noite é uma noite especialíssima para nós. É uma noite em que o Senhor tem algo a mais preparado. Eu quero convidar a congregação para estar em pé. Quero convidar os pastores para virem aqui à frente. Essa noite nós estaremos trazendo ao serviço do diaconato o nosso irmão Lucas Sattler. Pode vir aqui, querido. Deus te abençoe, meu filho. Eu quero dizer a você, Lucas, que o diaconato que Deus está te confiando nesta noite não é em virtude do seu pai ser pastor. Deus não escolhe homens para o serviço pela sua genealogia. Deus te escolheu. Elias não tinha genealogia nenhuma, de Tisbé, desconhecido. E nós sempre devemos trazer a memória e nunca nos esquecermos de onde Deus nos tirou. Somos de Tisbé. Viemos de um lugar insignificante. Somos insignificantes. E Deus sempre usa homens que entendem assim. Espero que Deus te abençoe muito, Lucas. Que Deus faça de você um instrumento nas mãos dele. Que a palavra dele esteja sempre na sua boca. Que você seja um homem usado como Elias foi. Como os diáconos, tantos diáconos que servem de exemplos para nós, como Estevão foi. Que você seja um exemplo para toda a congregação. Que Deus te use com muito poder, com muita graça. Que o rebanho seja acolhido. E que as suas mãos, os braços ainda jovem, mas que seus braços se ergam para as ovelhas, dizendo, coloca o filho morto nos meus braços. Chora com a ovelha, luta por ela. Para isso Deus nos chamou. Para isso Deus está te levantando. Amém, querido? Você pode se ajoelhar. Cadê sua esposa? Vamos orar pela família. Pode ficar à vontade, tá, querida? Não tem necessidade de ajoelhar, que tá com criança no colo. Pode ficar à vontade. Vamos cantar um louvor, irmãos? Vamos dar glória. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. És o remido de Deus, tu és um dos meus, eis aquele a quem escolhi. Um dia ouviu minha voz, a voz do Filho de Deus, a chamar, vem aqui me servir.
Toda a igreja, irmãos. A igreja. As lutas vêm, mas as vitórias também vêm. E o teu amor é mais forte, e sem ele não estaria aqui. Glória a Deus. Aleluia. Sou vencedor, sou servo, sou azul, a serviço do Senhor. A serviço do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor, por esta bênção que o Senhor tem derramado sobre ele nesta noite, e que a tua palavra, Senhor, ela possa ser prática na sua vida, e ele possa viver esta palavra desta noite, Senhor, e socorrer os necessitados, as almas aflitas, as tuas ovelhas frágeis, que ele tenha uma palavra de graça, uma palavra de fé, uma palavra do Espírito, Senhor, para acalentar as almas e as ovelhas que o Senhor der para ele cuidar. Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo na tua palavra, o Senhor possa abençoá-lo no teu serviço, nesse importante negócio que o Senhor o tem levantado nesta noite. Nós te bendizemos, Senhor, pela sua esposa, pela sua filhinha, pelos teus pais, que são herança do Senhor, a vida do teu filho, em que ensinaram o caminho do Senhor, e hoje podem se alegrar com o teu filho, Senhor, por esta vitória, por esta bênção, em nome de Jesus, amém. Amém, Lucas? Em pé, filho. Nós vamos pedir que o diácono Felipe, que por um mero acaso é irmão de Lucas, receba Felipe no corpo diaconal desta igreja. Também o pastor Volmer, que é pai e pastor da igreja também, receba no ministério da igreja. Pastor, à vontade. Irmã Cláudia, por gentileza. Família, pode ficar aqui, né? Vamos glorificar o Senhor. Pode subir aqui, Lucas. Você, família, aqui, ó. Aleluia. O Senhor te abençoe. Pastor Volmer, encerra aqui para nós. Parabéns, meu irmão.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Seja bendito o teu nome, ó Deus. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu tens cumprido os teus propósitos, ó Deus. A tua vontade tem prevalecido, Senhor. Nós te exaltamos pelo bem que o Senhor tem trazido, Senhor, pela maneira que o Senhor tem cuidado, Senhor, como tu tens cumprido a tua palavra. Há um Deus que fala conosco, há um Deus que cumpre a sua palavra, há um Deus que traz recursos, há um Deus que nos sustenta com a destra de poder. Por isso nós estamos aqui alegres, ó Pai, a bendizer, a adorar, a exaltar o teu nome, porque é o Senhor que tem proporcionado isto, Senhor. Nos alegramos por poder ver, Senhor, a nossa casa, a nossa família, poder servir ao Senhor, poder estar à tua disposição, poder estar, Senhor, de braços, Senhor, prontos para estar estendidos para socorrer aqueles que o Senhor tem confiado. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens assim feito. Te exalto pela vida aqui do Lucas em especial. Senhor, nós nos lembramos quando ele nasceu, Senhor, quando ele passou diante dos meus olhos. Ah, meu Deus, passou um filme aqui, Senhor, em todo o crescimento, em tudo que o Senhor proporcionou até aqui. E eu te glorifico, Senhor, por ser privilegiado de ver o meu filho continuar te servindo, continuar sendo disposto a ser fiel a ti, Senhor. Eu rendo em nome, Senhor, da minha família, dos companheiros, dos pastores desta igreja. Eu te glorifico, Senhor, porque tu és fiel, tu és maravilhoso. Receba a nossa adoração e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai,
a comunhão e as santas e doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós aqui, sobre aqueles que estão ligados conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Maravilha. Tá bom, queridos. Irmãos, podem sentar. Nosso culto está encerrado. Vamos glorificar o Senhor. Lembrando, temos culto no sábado, 19h30, domingo 18 e às 19h30. Não se esqueça de fazer as inscrições. A paz do Senhor a todos.